poder, teu poder, teu poder. O óleo sim vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz-nos fluir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Faz os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor. Teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Plene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Graças a Deus. 3. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 3. Glória a Jesus. Hino de número 3, irmãos. Plena paz. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei,
entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Graças a Deus. Vamos colocar de pé? Estaremos lendo a palavra inicial. Convido aqui o nosso presbítero Antônio dos Santos para estar lendo a palavra inicial. O mesmo estará orando e depois nós seguiremos para o estudo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos colocar de pé, em reverência à pessoa de Deus, com a palavra inicial e em oração também. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amada igreja, eu quero ler para a nossa meditação alguns versos que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito e santo é o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Bendito é o seu nome, Senhor. Efésios, capítulo 2, e verso 1. A palavra disse assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Glórias a Deus. Com essa maravilhosa palavra do Senhor, é para orar também? Estaremos dirigindo ao nosso Pai glorioso e santo, em agradecimento deste evento, uma oração suplicando a Ele, pela sua infinita misericórdia, consinta, dando a sua graça, a sua misericórdia, em proteção de todo esse ministério, como também nos trabalhos desta noite. Todos precisam de oração? Oremos ao Senhor. Amado, glorioso e Pai celeste, somente o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, Pai. Usa da tua misericórdia, Pai. Toma-nos em tua mão santa, Senhor, como o Senhor tem feito diariamente. Continua, Senhor, pela sua misericórdia, dando proteção a cada um nesta noite, usando a tua misericórdia, em favor de tantos quantos nesta hora estão ouvindo e contemplando a sua santa e salvadora palavra. E assim, Pai amado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos estar lendo
o Salmo de número 45. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1, 45. Todos acharam, amém? O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Baseado neste versículo, nós vamos aprender hoje 3 coisas importantes na vida de um verdadeiro cristão. Eu chamo elas até de virtude. Quais são elas? A consagração, a vigilância e a prudência. Consagração, vigilância, prudência. Eu quero mandar o meu abraço e a minha saudação aos irmãos que estão participando conosco no Facebook. Deus abençoe todos vocês. Permaneça conosco. Até no final desse estudo estaremos orando pelos irmãos. E com certeza Deus tem bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para o seu casamento e principalmente para a sua vida espiritual. Glória a Deus. Preste atenção, meus irmãos. O que é consagração? O que vamos aprender aqui não é no sentido de separar alguém ou algo a um cargo ministerial. Porque usamos muito falar assim: fulano foi consagrado a presbítero, fulano foi consagrado a evangelista, fulano foi consagrado a pastor. Não é nesse sentido que vamos aprender sobre a palavra consagração. Mas vamos aprender sim, na nossa vida diária. Quer dizer, tornar sagrado, oferecer a Deus, dedicar a Deus. A consagração que vamos aprender aqui é nesse sentido espiritual. Eu gostaria que cada um de nós levasse isso individualmente para a nossa casa. Para a nossa casa. Às vezes se ouve muito falar assim: amanhã tem culto de consagração. Outras pessoas eles confundem consagrar com jejuar. Às vezes um irmão menos prudente vai visitar o outro, né? E o irmão oferece para ele um café e fala: não, irmão, eu estou consagrando hoje. Meus queridos irmãos, consagrado nós temos que estar todo dia. Todo dia. Jejum você não faz todo dia. Você faz uma vez por semana, ou 2, ou 3, ou conforme o Espírito Santo tocar na sua vida, porque Jesus falou assim: quando jejuardes. E quando? Jesus não falou que você tem que jejuar todo dia, ou
3 vezes por semana ou 5 vezes, você pode jejuar o tanto que você quiser. Mas não confunda jejum com consagração. Consagração é diária. Diariamente. Você pode consagrar sem jejuar. Agora, se você jejuar sem consagrar, não vale de nada. Você só ficou sem comer. Aquele jejum que nós fazíamos na tradição romana, né? Na sexta-feira da paixão. Eu fiz muito isso. Levantava de manhã, irmão Tiago, comia um pão com manteiga, escondido da mamãe. E ficava com a carinha triste. A mamãe falou, você está em jejum? Então. E para aguentar até meio-dia, irmãos, era uma luta. E a mamãe tinha uma tradição tremenda. Na sexta-feira da paixão, ela fazia aquelas comidas gostosas. Macarronada, tutu, linguiça, não podia comer carne não. Arroz. E primeiro dava para os cachorros, para os gatos, para as galinhas, e depois é que nós comíamos. Na sexta-feira da paixão, nós não podíamos rir, não podíamos brincar. Porque foi o dia que crucificou Jesus. E estava jejuando. Então não é esse tipo de consagração e jejum que estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre a nossa vida diária. Você ter uma vida consagrada, dedicada e oferecida a Deus. O outro assunto que vamos aprender sobre vigilante. O que é vigilante? É aquele que vigia. O que tem atenção ativa. Diligente, cauteloso, atento e que observa com atenção. Ele é cuidadoso. Não é à toa, meus amados irmãos, que Jesus falou assim, vigiai e orai. Jesus não mandou orar e vigiar. Ele mandou vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Tem muita gente que ora, mas não vigia. Não adianta. Se você orar e não vigiar, quantos crentes, irmãos, termina de orar e depois xinga um palavrão? Termina de orar e depois fala uma enorme mentira. A vigilância, ela está em primeiro lugar na nossa vida. Um cristão vigilante, ele é cauteloso. Ele pensa antes de falar. Ele não precipita. Ele é analítico. Ele presta atenção. Muitas pessoas caem em dificuldade porque falta isso aqui, ó. Não tem vigilância. E a terceira coisa, prudência. Eu chamo a prudência de irmã da sabedoria. Nós temos que ter ela. Prudência e sabedoria. O que é prudência? Virtude que leva o homem a conhecer e a evitar os perigos ou as inconveniências. Serenidade de espírito, moderado, precavido, sábio, cauteloso, homem cordato, sensato, grave e o que tem boas maneiras. Uma pessoa prudente, ele tem esses qualificativos. Ele tem boas maneiras. Ele é cauteloso. Dificilmente um cristão, irmãos, é prudente, dificilmente. Não vou dizer que ele não cai, não. Mas dificilmente ele cai em pecado.
se ele tiver prudência. Dificilmente ele entra em enrascada de fofoca. Dificilmente. Sabe por causa de quê? Ele mais ouve do que fala. Uma pessoa prudente, ele é como a pomba. Ele tem a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Jesus falou isso. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Olha que dois animais que tem um paradoxo longe um do outro. Pomba e serpente. Os irmãos sabem que a serpente venenosa, ela é prudente. E a pomba, na sua simplicidade, ela é alerta. A serpente venenosa, ela não dá o bote para errar. Ela espera. Quando nós lemos na Bíblia sobre as serpentes, as víboras, que existiam no deserto, até que Deus mandou fazer uma e ir para lá na haste lá. Não sei se os irmãos já viram, eu já vi foto e escrito sobre aquela serpente. Ela esconde na areia e ela fica ali, ó. E no deserto tem um lagarto. O deserto é muito quente, de dia dá 50 graus negativo e de noite esfria. 50 graus positivo, né? De dia, 50 graus positivo. Calor, 50 graus positivo, corrigindo. 50 graus positivo de dia. E à noite, 0 grau. E esse lagarto, ele tem é claro que é Deus que deu ele esse instinto, para ele andar na areia, ele anda, suspende uma mãozinha para esfriar, depois abaixa, e ele fica assim. E a serpente sabe aonde ele passa. Ela esconde na areia e fica ali. Ela não tem pressa. E quando ele passa, o bote é certeiro. Por isso que Jesus falou assim: sede prudente como a serpente. Às vezes você demora a tomar uma decisão, mas quando você toma a decisão certa. Certo, você sabe que agiu certo. Você sabe que fez certo. Você sabe que falou a palavra certa, na hora certa e no momento certo. A prudência, meus irmãos, evita você cair no problema. Mas suponhamos que você não ouviu a prudência. Aí você tem que ter sabedoria. A sabedoria te ajuda a você sair do problema. Então, qual delas é melhor nós ouvir? A prudência. Então, vamos aprender sobre essas 3 coisas importantíssimas na nossa vida espiritual. E outra coisa, irmãos, nós temos que ter medo de certas coisas. Tem muita gente que acha que o medo é uma fraqueza. Deixa eu dizer para os irmãos que não. Você é um medroso, você é um molenga. Não, senhor, irmãos. Olha só, é conhecendo o medo que nós ficamos corajosos. A verdadeira coragem é saber dominar o medo. O medo, queridos, é uma coisa que Deus nos deu ele. Tem crente que fala: eu não tenho medo de pecar não, porque eu não peco. Eu não tenho medo de frequentar certos ambientes, porque para mim, estou com Jesus. Eu não tenho medo de passar perto do boi bravo, porque eu tenho Jesus. Olha a falta de prudência aí. A falta de prudência.
Então tem muitas coisas, queridos, que Deus, Ele nos deu para nos ajudar na nossa jornada e caminhada espiritual. Nós não sabemos quanto será o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Nós não sabemos se vamos amanhecer vivo amanhã, ou até no final do ano. Durante o tempo da nossa peregrinação, nós temos que ter pelo menos, podemos ter mais, mas temos que ter pelo menos essas 3 coisas na nossa vida. Temos que ter vida consagrada, temos que ser vigilante e temos que ter prudência. Isso vai te ajudar. É a mesma coisa desse tripé segurando essa filmadora aqui. 3 pés. Segurando a filmadora. Não está aleijado não, está certo. Pelo menos, nós temos que ter essas 3 coisas. São 3 virtudes que não pode faltar na vida de um cristão que quer ir para o céu. Por que eu coloquei que quer ir para o céu? Tem muitos crentes, irmãos, que não estão pensando em ir para o céu, não. Costumou ser crente. Acostumei. Tem coisa que você não pode acostumar não, irmãos. Vida cristã você não pode acostumar. Você tem necessidade de ter ela. Eu preciso ser cristão. E temos que ter essas 3 virtudes. Do cristão que quer ir para o céu e é sincero e fiel ao Senhor. Que Senhor é este? É aquele que nos alistou para o combate. Vocês sabiam que todo dia nós estamos na arena? Estamos no meio da areia. A palavra areia vem de arena, significa arena. A mesma coisa dos gladiadores. Quem já leu o livro As Catacumbas de Roma, e quem já leu também sobre a Roma pagã, vocês vão ver gladiadores, homens fortes, homens treinados, homens que não conheciam dor e não tinham medo da morte. Eles eram levados para o circo de Roma, que era o Coliseu, e ali servia de entretenimento para o povo romano. E quando entrava ali, ou era para ganhar, ou era para perder. Assim somos nós os cristãos. Todo dia você está na arena da vida. E nesta arena, ou você ganha, ou você perde. Agora, se estamos do lado de Deus, ainda que somos fracos, mas o Senhor segura na nossa mão. Você tem que crer e saber, meu irmão e minha irmã, que Deus não quer que você perde, Deus quer que você ganha. Você pensa que Deus nos tirou do mundo, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, fazemos parte da igreja, fazemos parte do povo que vai ir para o céu. Você pensa que Deus quer que você perde? Muitas vezes eu fico pensando, irmãos, tem muitos crentes que às vezes dá mais ênfase ao lado ruim do que o lado bom. E nós temos que ter uma coisa em mente: o bem sempre vai vencer o mal. Sempre vai. Você vê na história, o bem sempre vence o mal. Até nas histórias infantis, que alguém até condena elas, porque são fábulas. Mas se você ler sobre Branca de Neve e os 7 Anãos, quem ganhou no final? A Branca de Neve. O que a feiticeira aconteceu com ela?
A Bela e a Fera. Quem ganhou no final? Quando você vai na Cinderela, quem ganhou o final? Irmãos, o bem sempre vence o mal. Quando você vai na história do mundo, Roma, quem diria que Roma perderia o poder? Perdeu. Hitler, quem diria que Hitler perderia para o mundo? Perdeu. E nós estamos do lado de quem? Nós estamos do lado de Deus. E Deus é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós não estamos do lado dos perdedores. Nós estamos do lado dos ganhadores. Dos vitoriosos. Por que que às vezes damos muita ênfase? Está passando um vídeo. Hoje eu vi ele de tarde. Um acontecimento que aconteceu dia 11, agora, em uma das cidades do... mais lá para a zona da mata. Uma coisa horrorosa que aconteceu. Coisa horrorosa. Até agora de tarde, quando eu vi, tinha quase 120 mil visualização. Quando você vai olhar alguém contando um milagre, um testemunho que Jesus fez, pouquinha visualização. Temos uma tendência, irmãos, de dar muita ênfase àquilo que não presta, àquilo que desmoraliza, aquilo que não é bíblico. Mas por quê? É a força adâmica ainda que está no nosso eu. Mas se você deixar e eu deixar Deus dominar a nossa vida, essas coisas, queridos, negativas, nós vamos só ouvir, ver e não queremos saber. Então que Deus, nesta noite, venha nos ajudar. Preste atenção. O crente consagrado, deixa eu mudar a palavra crente aqui. O cristão consagrado, ele se preocupa com a sua vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu quero fortalecer isso aqui nesta noite. Tenha comunhão com o Espírito Santo, converse com Ele. Você pode chamar o Espírito Santo de Senhor, de Deus, de amigo, de consolador, de santificador. Tenha sensibilidade. Todo cristão, irmãos, que tem comunhão com o Espírito Santo, ele pode até pecar, mas é muito difícil. Porque na hora que o pecado vai para o lado dele, o Espírito Santo alerta ele. E se acontecer do pecado passar de raspão na vida dele, ele não tem paz, enquanto ele não volta e torna a ativar a comunhão dele com o Espírito Santo. Só se ele não der ouvido. Porque uma pessoa sensível, um cristão sensível à voz do Espírito Santo, qualquer coisa que afeta a sua vida espiritual, tira a paz dele, o sossego dele. Ele não consegue orar. Ele vai orar, aquilo vem na mente dele. Ele vai ler a Bíblia, está na mente dele. Enquanto ele não conserta, ele volta a ativar a sua comunhão com o Espírito Santo, ele não tem tranquilidade. Não tem. A nossa comunhão com o Espírito Santo, ele não dá margem ao relaxamento social, moral e espiritual.
pois ele sabe o que está escrito na Bíblia Sagrada. Abra aí para mim, Jeremias 48, verso 10. Esse é o crente consagrado, irmãos. É o crente que tem a sua vida diária com Deus. Muitos de vocês já sabem até de cor esse versículo, né? Mas leia aí. Quarenta e oito, verso 10. Agora eu quero a outra. Continua. Qual da Bíblia de vocês aí fala relaxadamente? Tem alguma que fala? Não. Maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. Agora presta atenção aqui, queridos. Presta atenção. Se nós termos uma vida relaxada diante de Deus, não é só em questão de fazer a obra com Ele, não. Por exemplo, você vai dirigir uma escola dominical. Você vê lá 2 crentes, só 3. Dirigir essa escolinha de qualquer maneira, só tem 2 aqui mesmo. Vai fazer um culto ao ar livre. Reúne lá 3, 4, 5. Esse pinguinho de crente aqui, só fazer culto só para ele só. Não é só nesse sentido nós sermos relaxados. Em todo sentido da nossa vida, principalmente no sentido espiritual. Uma vida espiritual relaxada, uma vida espiritual sem comunhão, uma vida espiritual sem desejo, sem sede de buscar a Deus, uma coisa formal, uma coisa mecânica. Nós não podemos ser relaxados em fazer a obra com Deus e termos, aleluia, a presença dele na nossa vida. Temos que ser como o salmista no Salmo 42. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Isso é diário, irmãos. Aquilo que Jesus falou assim se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então quer dizer, tomamos da água que é Jesus, então não vamos ter mais sede de Deus. Não é nesse sentido que Jesus falou. Jesus falou assim, quem beber da água que ele dá, você não vai ter vontade de beber de outra água. Não. Se bebemos da água que é Jesus, para que buscar no budismo? Para que buscar no espiritismo? No catolicismo? No jeovismo? No hinduísmo? Judaísmo? Tem muitos cristãos que estão fazendo uma misturada de religião, que depois ele nem sabe o que é. Aí sabe o que ele vira? Shintoísta. O shintoísmo, irmãos, é uma mistura de tudo enquanto religião que tem. Agora, quem bebe da água que é Jesus, aleluia, a sua sede espiritual foi saciada. Mas ele precisa continuar tendo sede de Deus. Precisa. Isso é maravilhoso. Outra coisa, a sua vida de oração deve ser mantida. Deixa eu pedir aos irmãos. É claro, irmãos, todos nós temos
nossos momentos de oração. Mas não descuida disto. Ore sem cessar, tenha sempre, aleluia, aquela responsabilidade de estar orando e falando com Deus. A oração de um cristão sincero, ela não é como a reza do romanismo. Você não pode confundir isso. E já tem muitos crentes indo para um outro lado extremo, que é perigoso demais. Orar na hora do café, orar na hora do almoço, orar na hora da janta, chegar na igreja, dobrar o joelho. Orar para tomar decisão. Tem muitos crentes que já estão pensando que orar na hora de almoçar, orar na hora de jantar, é religiosidade. Cuidado. O diabo não tem poder, mas ele tem uma astúcia tremenda. E a primeira coisa que ele faz é roubar a nossa vida de oração, porque ele sabe, se você parar de orar, você vai perder a fé. Ele rouba a nossa vida de oração, rouba no sentido assim, não para ele, porque ele não ora. Ele não rouba a vida de oração, não é para ele. Ele tira ela de você e joga no cesto de lixo. Ele sabe, se você não orar, com o passar do tempo você perde a fé. E eu pergunto, tem como você seguir o Mestre Jesus sem fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a oração é que mantém a chama viva da fé na nossa vida espiritual. É a oração. Não foi à toa que Paulo escreveu: orai sem cessar. Pastor, tem que ficar de joelho 24 horas por dia? Não. Não. Mas os momentos que você puder dobrar o joelho para orar, meu irmão, faça isto. Ouça a voz do Espírito Santo convidando você para orar. Tirar momentos a sós com o Pai. A sós com o Pai. Você não faz isso para mostrar, você faz isso porque você tem necessidade de ter íntima comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha outra coisa. Ele tem uma vida de oração a exemplo do Mestre. 6 e verso 12. Quem encontrou, fica de pé e leia. Olha aí. Nós tivemos uma vigília na casa do irmão Antônio de Pádua. Ela começou 8 horas, ela terminou meia-noite e um bocadinho. É muito bom orar com um grupo. Muito bom. Mas vocês sabiam que tem a nossa vida espiritual, nós temos que ter momento a sós com Deus? Jesus orava muito sozinho. Esses momentos, irmãos, de a sós com Deus, é um momento que você pode falar coisa com Ele, que às vezes o seu vizinho de banco que você ora com ele, você não tem como falar, porque ele não vai entender. Mas você sozinho com o Pai, você pode falar o que você quiser. Abrir. Se abrir com o Pai. Cristãos que têm vida a sós com Deus,
Não vou dizer que ele não pode ser afetado. Depende do grau psicológico que ele tem. Mas cristãos que têm vida a sós com Deus, dificilmente ele cai em depressão. Sabe por que dificilmente cai em depressão? Porque ele conversa com o psicólogo dos psicólogos. Psicólogo não é para você conversar com ele e contar para ele. Ele pergunta assim, nunca fui no psicólogo não, mas eu calculo que deva ser assim. Nunca fui. Como é que foi sua criação? Aí você começa a contar tudo. Calculo que eles perguntam assim, seu pai te batia muito? Sua mãe te batia? Aí você vai contando. Depois vem a vida amorosa. Você teve alguma decepção na sua vida amorosa? E você vai vomitando tudo. O psicólogo só te escuta. Você sai dali, graças a Deus. Desabafei com o psicólogo. Você fica todo feliz, porque desabafou. Eu calculo que deva ser isso, que o psicólogo é para te ouvir. Agora, irmãos, olha só. Quando você tira um momento a sós com Deus, e você abre aquela caixinha, a caixa de segredo, que todo ser humano tem ela dentro dele, e abre a caixinha de segredo e conta para ele tudo, não precisa ter medo de conversar com o pai não, queridos. Você é filho. Chega perto do pai e fala, pai, eu estou sentindo assim, assim, assim e assim. Meus pensamentos estão confusos. Eu não estou entendendo mais nada. E você começa a conversar com ele. Você vai ver que conversa boa que é. Pessoas que têm vida de comunhão com Deus, de oração a sós com Deus, dificilmente, ele pode até cair. Não estou dizendo, porque tem pessoas que às vezes o seu lado psicológico ele é sensível demais. E a depressão pega ele. Isso depende de cada um. Cada um é um. Mas dificilmente ele cai em depressão. Ele entra na caverna da depressão. Dificilmente. Por causa da sua vida de oração. A ciência reconhece, que eles falam quem reza, né? Ou quem tem religião, são pessoas que enfrentam os problemas com mais facilidade. Eles falam isso. Mas por quê? O verdadeiro cristão, ele enfrenta o problema de cabeça erguida por causa da sua comunhão com Deus, a sua vida consagrada. Vamos ver Lucas 6:12. Jesus orava só. Imagina o que Jesus falava com o Pai. Ó, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. O texto termina aí assim. Ele estava sozinho, né? A noite em oração. Eu tenho uma experiência muito profunda na minha vida espiritual. Parece que nem a Geralda sabe disto. Ou se eu já contei em algum lugar. Quando eu tinha poucos meses de crente, a minha fé foi provada de um jeito que eu não sei explicar, não. Era uma luta interior. Vontade de voltar para o mundo eu não tinha. Desviar eu não pensava. Eu ia ler a Bíblia, começava a ler a Bíblia, entrava aquela coisa dentro de mim assim. Será que isso é Bíblia mesmo? Será que isso é palavra de Deus? Será que esse livro é inspirado mesmo?
aquela dúvida, um conflito. Eu tirava dia para jejuar lá dentro de mim. Não vou dizer que é o diabo não, porque hoje eu entendo que ele fica ao derredor. O meu eu falava comigo assim: o que adianta você jejuar? Jejuar resolve alguma coisa? Você está ficando sem comer só. Aí vinha aquele pensamento assim: o que você foi arranjar da sua vida, hein? Quando você não era crente, você não passava por isso. E agora que você passou, entregou e fala que é crente, olha o que está acontecendo com você. Muitas vezes eu chegava, irmãos, eu ajoelhava no conjunto da mocidade, me dava uma vontade de sair correndo da igreja e ir embora para casa. Mas eu fazia o contrário. Quando eu falava que não era para jejuar, aí que eu jejuava. Falava que não era para orar, aí que eu orava. Falava que não era para ler a Bíblia, aí que eu lia a Bíblia. Sabe o que eu fazia? Terminava o culto, eu entrava para o meu quarto, não tinha lampião e nem luz elétrica, era luz de querosene. Eu tirava a noite inteira em oração, sozinho. Lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando. E o papai era muito austero, que hoje virou um bebezinho, você pode até carregar aí no colo, né? Eu tirava a noite inteira em oração, e no outro dia, eu tinha que andar 6 quilômetros a pé, do Cordeiro no Carvão. Sabe para quê? Para plantar arroz dentro do brejo. Com barro até que é assim. João Batista lembra disso, né, João? Olha só. Passava a noite orando por causa daquele conflito que estava dentro de mim. E no outro dia tinha que trabalhar até 5 horas da tarde. E eu lembro o dia que Deus me deu a vitória. Quando esse conflito, essa luta interna, saiu de dentro de mim. Ela foi vencida, queridos, com a oração, a sós, com Deus. Eu me lembro que eu cheguei no culto, irmão Zé Vieira. Não, irmão Antônio Lopes. Estava dirigindo um culto, um presbítero muito abençoado, um homem simples. Ele me deu a oportunidade para falar. Quando eu li um versículo da Bíblia, o Espírito Santo renovou a igreja. E eu senti, na janela da igreja, na janela de madeira, que do lado de fora estava uma guerra no mundo espiritual. Quando eu desci do púlpito naquele dia que eu sentei no banco, aquele refrigério, aleluia, aquela paz, aquela comunhão, glória a Deus, aquela sensibilidade espiritual, tornou a voltar para a minha vida. Meu irmão, tem coisa na sua vida que você não vence gritando, falando, murmurando, criticando. Você vence tendo oração a sós com Deus. Tira esses momentos, meus irmãos. Cria isto. Não deixa para orar, não é só quando a coisa fica feia, não. Está tudo bem, ore. Faça depósito com Deus. A luta veio, ore. Daniel, a Bíblia diz que ele costumava. Ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. E na hora que o edito foi assinado pelo rei, ele continuou da mesma coisa. Da mesma forma. Então Jesus, aleluia, ele nos deu exemplo. Ele orou com os seus,
mas ele orou só. Orar, irmãos, com mais gente, parece que é melhor. Não, orar com muita gente é bom. Mas muitas vezes, você orar só, você derrama a sua alma perante Deus. E fala para Ele dos conflitos, das tristezas, das amarguras, do sofrimento que você está passando. Você conta para Ele. E você sai aliviado ali da presença dEle. Olha outra coisa. E também exemplo dos apóstolos e da igreja primitiva. Tem uma série de versículos aqui, eu quero dar aos irmãos para ler. Irmão Antônio dos Santos, abra Atos 6 e 4. Irmã Geralda Ferreira, Atos 16, verso 13. Irmã Elisângela, Romanos 12 e 12. Irmão Célio Dias, Efésios 6, 18. Deixa eu repetir para vocês não perder o raciocínio. Irmão Antônio dos Santos, Atos 6, verso 4. Irmã Geralda Ferreira, Atos 16 e 13. Irmã Elisângela, Romanos 12, 12. Irmão Célio Dias, Efésios 6, 18. Irmão Vicente Moreira, Atos 12, verso 5. Irmã Silvana, Colossenses 4 e 12. Irmã Silvia Passos, 1 Timóteo 2 e 1. Irmã Maria de Lourdes, Mateus 17 e 21. Amém? Tem alguma dúvida? Vamos ler em sequência, viu? Começando com o Antônio dos Santos, depois do Antônio dos Santos, os outros que foram escalados. Vamos ver aqui exemplo de vida consagrada dos nossos irmãos da igreja primitiva, dos apóstolos e da igreja primitiva. Primeiro nós vimos de Jesus, e agora vamos ver dos nossos irmãos. Vamos ver Atos 6 e 4. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração. Atos 16 e 13. Lê de novo aí. Olha que interessante isso aí. Isso aí. Olha, irmãos. Não tinha templo, mas eles foram para a beira do rio para ver se achavam um lugarzinho para orar ali. Chegou lá, achou umas mulheres, falou de Jesus para elas. Nossos irmãos primitivos, eles tinham, a alma deles ansiava por orar. Tinha vontade de orar. Sentia sede de orar. Sede. Vamos ver Romanos 12, 12. Alega na esperança, sede para ser da tribulação e perseverai na oração. Efésios 6, 18.
Olha aí, outro exemplo de irmãos nossos da igreja primitiva. 1 Timóteo 2 e verso 1. Isto. Mateus 17, 21. Irmãos, eu poderia ter posto aqui mais uma série de versículos. Nossos irmãos primitivos, a igreja primitiva, ela respirava a oração. O meu pedido aqui aos queridos irmãos que estão me ouvindo nesta noite, meu irmão, minha irmã, não descuide da sua vida de oração. A oração, irmãos, é a arma mais poderosa que o cristão tem. A oração é mais poderosa do que as maiores pregações, do que os maiores louvores. Eu já disse isso aqui em cima dessa tribuna e repito: o diabo não tem medo de quem prega, o diabo não tem medo de quem canta, mas o diabo treme quando vê um homem e uma mulher de joelho dobrado, falando com aquele que segura o universo na palma da mão. Porque ele sabe que quando você está de joelho orando, você está buscando poder. E a oração é como um muro ao redor do cristão. Todos esses versículos que lemos aqui é exemplo de oração. E tem outros, muitos mais outros. Eu não entendo hoje como tem certos movimentos, não que eu reparo, a gente passa na porta e vê. Passa na porta e vê. As pessoas chegam para ir para o culto, fica na porta do salão, vão ter um caso, até chegar na hora de ter culto. Deixa eu pedir aos irmãos, pelo menos os irmãos que estão aqui nesse estudo bíblico. É uma coisa, queridos, que a nossa denominação nasceu assim, ela aprendeu assim e vem vencendo assim. Mas eu observo que em muitos lugares, ele já está saindo fora. Nossos cultos começam com oração. Todos nós sabemos disso. Enquanto não se bate esse sinal aqui, temos que permanecer de joelho falando com Deus, orando. Tem lugares que a gente chega no culto, os irmãos, eu não vou dizer que eles não vão para o céu, que eu não vou julgar por isso, mas eu temo, é o enfraquecimento espiritual, porque quando menos oração, menos poder, mais brecha dá para o inimigo. Tem irmãos que chegam e faz igual o João Temoso, bate o joelho, fala 1 segundo com Deus e assenta no banco. Fica conversando, olhando o celular, olhando para um lado, olhando para o outro. Pelo menos esses santos que estão me ouvindo aqui, e se tem algum dos irmãos que não pôde vir no culto, se você não pôde vir no culto, porque teve um motivo para você não vir. Mas se você ficou em casa só para assistir esse estudo bíblico aí na sua casa e não veio para a igreja, não é a mesma coisa. Eu quero fazer um apelo. Vamos chegar na casa de Deus e dobrar o joelho e orar. Enquanto não se bater a campainha aqui, não vamos levantar. Vamos ficar na presença de Deus. Isto mostra, irmãos, porque tem muitos cristãos espirituais na igreja e muitos que não são espirituais. Isto mostra como muitos cristãos sensíveis
a presença do Espírito Santo e muitos que não têm sensibilidade nenhuma. Nenhuma. Tem cristãos que o Espírito Santo pode balançar a igreja e falar, e renovar, e alegrar. Você sentiu alguma coisa no culto hoje? Não, mesma coisa. Todo dia, mesma coisa. Você não sentiu nada? Sentiu o quê? Sentiu não. Ele não preocupa. Não preocupa. A vida espiritual dele virou uma rotina. Não tem nada novo. O que está faltando a esses irmãos? Talvez não é saúde, talvez não é dinheiro. Mas sabe o que está faltando? Vida de oração. Quanto mais você ora, mais sensível você fica, aleluia, à presença de Deus. Você fica mais sensível. Você não vira um Zé Mané cristão, mas você não vira um super-herói também não, mas você vira e fica um dependente de Deus. Não é porque orou mais, é que é mais crente. Não, eu sou muito crente, porque eu oro mais. Não se mede o crente, não é por tanto de oração que ele faz, não. Se mede o crente pela dependência de Deus que ele tem. Mas tem crente que parece que tem dependência nenhuma de Deus. Então aqui está exemplo de irmãos nossos da igreja primitiva. Olha outra coisa. O cristão consagrado, ele se preocupa com o andamento da obra. Irmãos, não é só pastores que tem que preocupar com o crescimento da igreja, não. Todo cristão consagrado preocupa. E nós temos observado nos últimos dias, que Deus guarde a nossa querida igreja. Quando o cristão não é consagrado, ele tem um defeito gravíssimo. É muito fácil, irmãos, você fazer uma pessoa desviar da igreja. Muito fácil. E quando o cristão não é consagrado, ele é perito em tirar pessoa da igreja, mas ele nunca traz ninguém para a igreja. Ele não ganha ninguém. Mas tirar, ele é perito em tirar. Agora o cristão, quando é consagrado, ele preocupa. Meu Deus, a obra precisa crescer, a igreja precisa crescer. A obra tem que desenvolver. Tem uns problemas em certo departamento. Ele começa a orar pelo departamento. Começa a orar. Quando ele sente o nível da espiritualidade saindo da igreja, ele fica preocupado. Será que eu conheci um pastor, ele já partiu para a eternidade. Não vou citar o nome dele. Ele ia dirigir o culto. A hora que ele sentiu o nível espiritual da igreja baixo, ele falava assim: irmãos, vamos ficar de pé e orar. Jesus não está aqui dentro da igreja, não. Sabe para onde Jesus está? Lá naquela bananeira lá. Ó. Tinha uma moita de bananeira na frente da igreja. Ele falava: Jesus foi lá para a moita de bananeira. Aqui dentro ele não está, não. Vamos orar para Jesus voltar aqui para dentro dessa igreja. Ele demonstrava a preocupação dele quando ele sentiu o nível da igreja. O nível. Sem espiritualidade, ele falava que Jesus tinha ido para a bananeira. E aqui parece que tocava na sensibilidade dos irmãos. A hora que ele levantava para orar, os crentes começavam a orar e de repente era renovado com o Espírito Santo. Voltava a presença de Deus de novo. Irmãos, todo cristão consagrado, ele preocupa. Vocês querem ver uma coisa que me preocupa muito? Quando a igreja para de atrair pecadores.
Isso me preocupa. Nosso culto de domingo não pode ser só para os crentes. Nós temos que ter pessoas não crentes visitando os cultos. Porque uma pessoa para chegar ali na porta da rua e subir essas escadas para entrar aqui, irmãos, é só por Deus. Quando mudamos a igreja para cima, teve um pastor que falou para mim assim: ninguém vai converter aqui nessa cidade. Porque quem vai subir essas escadas para assistir culto dos crentes? Mas a igreja está sempre atraindo pecadores. Sempre. Então, irmãos, não é só ministério, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, é que tem que preocupar com o andamento da obra. Não. É a igreja toda, porque nós todos somos igreja. E ele ainda tem uma qualidade tremenda. O consagrado ao Senhor, ele preocupa em dedicar-se cada vez mais ao trabalho. Quando se coloca um trabalho na mão dele, ele faz com esmero, sem bajular, mas um elogio sincero. O irmão Antônio dos Santos, dificilmente eu visito ele. Para visitar o Antônio dos Santos tem que ter tempo, porque chegar lá tem tanto assunto bom para conversar, que ele te prende e você não sai. Mas todas as vezes que eu já cheguei no Antônio dos Santos, eu nunca vi o Antônio dos Santos sem estar com a Bíblia aberta ou um livro perto, ou a revista Escola Dominical. Eu já vi gente que ama Escola Dominical, mas igual o Antônio dos Santos nunca vi. Nunca vi. Dedicar. As irmãs do círculo de oração é um departamento, dedica nele. Faça com esmero, irmãos. Porque você está fazendo, não é para o homem, mas é para o Senhor dos senhores, o Deus eterno. Faz com alegria. Você que está me ouvindo no Facebook, e às vezes faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. Meu irmão, não faça isto. O crente consagrado, irmãos, ele preocupa. Ele quer fazer o melhor. Ele não faz por pirraça, ele faz com alegria. Ele não faz murmurando, ele faz com alegria. O irmão podia dirigir o culto. Se sai resmungando para dirigir o culto, era melhor nem ir. Eu não podia dirigir o culto, mas o pastor me escalou, me mandou, estou por aqui de serviço, cansado, mas eu tenho que ir lá dirigir o culto. Vai fazendo murmurando e reclamando, não deva ir. Mas quando for, faça com alegria, porque você está fazendo para Deus. Essa é o qualificativo de um cristão consagrado. Quer dizer, um cristão dedicado, um cristão que oferece a Deus e dedica a Deus o seu trabalho. Dedica a Deus a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos ver o cristão vigilante. Olha o que acontece com ele. Ele busca a orientação do Espírito Santo. Irmãos, não tome decisão precipitada. Você não precisa ir atrás de profecia para você fazer isto ou fazer aquilo. Pastor, o senhor é contra a profecia? De jeito nenhum, queridos. Eu creio no dom de profecia, como eu estou vendo os irmãos estão me vendo, eu creio. Mas tem crente que não ora, irmãos, não tem vida de oração, não tem vida de vigilância. Tudo enquanto há, ele tem que buscar profecia. Esses cristãos que ficam idolatrados com esses movimentos de revelação, de cai e de profecia, pode saber, é cristão que não ora.
não tem vida de oração. Mas o cristão que tem vida de oração, ele é vigilante, ele busca a orientação do Espírito Santo para a solução dos variados tipos de problema que surge na sua vida, na sua família e na igreja. Estamos livres de problema? Não. Eles existem em todos os lugares. Você enfrenta problema com você mesmo. Já viu aquela frase? Fulano não tem problema, ele já é o problema. Quem nunca lidou com gente assim que não tem problema? Quando ele vem para o seu lado, lá já veio o problema. Ele não tem, ele já é. Ele já é o problema. Ele difere um problema que surge na sua vida, difere de outros problemas, mas ele busca orientação. Espírito Santo, me ensina o que eu vou fazer. E aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu não quero, queridos, vocês que estão me ouvindo, seja aquele tipo de cristão que nunca ouviu Deus falar. Nunca ouviu. Eu dirigi uma congregação uma vez, que foi um crente visitar a igreja, mais de 40 anos de crente. A igreja cheia de novo convertido, ele pegou, aí dei a palavra para ele pregar. Olha o que ele falou para os crentes. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Eu fico pensando, tem crente que fala que Deus fala com ele. Eu tenho 40 anos, nunca ouvi Deus falar comigo. Eu abaixei a cabeça e falei, Jesus, não deixa os crentes escutar isso não. Ao invés dele levar a palavra boa para os novos convertidos, estava levando desânimo. Irmãos, ouça como Deus fala com você. Deus pode falar na palavra. Deus pode falar no louvor. Deus pode falar em sonho. Deus pode falar no dom de profecia. Deus pode falar através da natureza. Deus pode falar lá dentro da sua alma. Deus fala de várias maneiras. Decisões que você vai tomar. Não deixe de perguntar ao Espírito Santo, eu posso fazer isso? E tem gente que toma tanta decisão precipitada. Mas o cristão vigilante, ele busca a orientação, aleluia, de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala. Deuteronômio 13, evangelista César, lê para nós aí. 12, 14, evangelista João Batista, Provérbio 29 e 12. Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos. Deuteronômio 13, 12 a 14. Até o 14. Você leu isso aí? Né? Olha aí, irmãos. Ele é atento, ele é alerto, ele não precipita.
Ele presta atenção em tudo, até no que ele ouve. O contexto aí, né? Então ele é vigilante, ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso. Ele não cai em qualquer vento de doutrina. E esses movimentos estão aparecendo hoje, irmãos. É terrível. Terrível. Vamos ver Provérbio 29, 12. Olha que bonito esse versículo. Lê de novo aí. Olha aí. O governador ou o líder, a liderança, né? Que dá atenção a palavras mentirosas, ele acha que todos são mentirosos. Olha para os irmãos que mexem com departamentos, os dirigentes de congregação, os irmãos que estão me ouvindo. Como é que é importante você ser vigilante até no que você ouve. Até no que você ouve. Ele é atento e obedece tudo com atenção. Ele é atento, ou melhor, e observa tudo com atenção. A Bíblia diz que Deus é vigilante conosco e Ele observa os nossos passos. Vamos ver Jó, pastor Carlos Vieira. Lê para nós aí, Jó 14, verso 6. É Jó 14, 16. É 6 que eu falei? É 16, perdão. É Jó 14, 16. Olha aí. Deus é um grande vigilante. Ele nos dá exemplo disso. 14 e 16. Mas agora contra os meus passos, não está tu vigilante. Você leu aí qual? Agora lê o 16 para mim ver. É. Olha aí. Deus observa. E nós cristãos, irmãos, tem que aprender com o nosso Pai Celestial. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui por causa das horas. Permitindo Deus, a próxima escala que nós tivermos escalado, nós vamos terminar sobre esse qualificativo de vigilância e vamos aprender a última virtude, a prudência. 3 coisas, queridos, tem um tripé na sua vida espiritual. Tem a vida consagrada, tem a vida vigilante. Você pode ser um cristão equilibrado. Mas dentro de você, aquela esperança, aquela serenidade. No arrebatamento, eu vou subir com Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Vamos louvar o Senhor com um hino. Irmão Célio Dias, ou melhor, o irmão fica, porque o irmão vai atender a secretaria lá, né? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 323. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanharam no Facebook. Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe o seu lar. Ponha esse tripé na sua vida diária. A vida consagrada, a vida de vigilância e a prudência que não pode faltar. No próximo estudo estaremos falando sobre este qualificativo da vida cristã. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? Aleluia. Para ver, levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu pro céu em dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia. Meus irmãos, tem chegado um irmão ali, conhecido seu? Fica de pé, meu querido. Iraci Martins, o senhor é de onde? Goiânia. Irmão Iraci, que alegria ter a presença do senhor aqui conosco. Vamos dar bem-vindo ao irmão Iraci, irmãos, diga comigo. Bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos estar de pé, vamos estar orando.